E aí galera, beleza? Lucas aqui, estamos aqui de volta para mais um vídeo aqui no canal Lucas Souza e hoje do 20 anos nessa caralho. E hoje a gente vai falar de gestão de crise, tá? Você vai entender tudo isso, a gente vai falar um pouco sobre os assessores de imprensa, principalmente voltado pro presidente da República e pro ministro da Justiça. Porque você provavelmente viu aí um vídeo em que uma repórter pergunta pro presidente sobre o caso aí que tá rolando nas redes sociais, a respeito não só nas redes sociais, né, nos jornais, a respeito do ministro da Justiça, e o presidente simplesmente ignorou e saiu, tá? Então, para começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos lá. Seguinte, toda pessoa minimamente famosa aí deve ter pelo menos um assessor de imprensa. No caso do presidente, vários. Ele tem vários assessores de imprensa, eu imagino, né? E é o certo, tá? Isso é normal pra caramba. O que é o assessor de imprensa? O assessor de imprensa nada mais é do que um jornalista que ajuda a pessoa a se portar perante a imprensa, a como agir. Por exemplo, em entrevistas, a pessoa vai dar uma entrevista, o assessor vai lá, vai conversar com a pessoa, como você vai se portar. Provavelmente os repórteres vão fazer essa pergunta, é bom você responder assim, assim, assado, tá? O assessor de imprensa vai soltar releases, né, que são matérias jornalísticas que envolvam a pessoa ou a empresa cliente dele. E o mais importante do papel do assessor de imprensa é a gestão de crise. O que é gestão de crise? Qualquer coisa que possa pegar mal para a imagem da pessoa ou da empresa, tá? Direta ou indiretamente, igual esse caso agora, que é uma crise tanto do Moro quanto do Bolsonaro, porque o Moro é ministro do governo Bolsonaro. Então é uma crise para os dois, porque da forma que isso afeta o Moro, acaba diretamente afetando o governo, que é regido, que é administrado pelo Bolsonaro. Então ambos têm que fazer essa gestão de crise. Todos os assessores de imprensa têm que fazer essa gestão de crise dos dois. Tá? E qual é a primeira coisa que a gente aprende numa faculdade de jornalismo, nas aulas de assessoria de imprensa, com relação à crise, a gestão de crise? É de que você não pode ficar calado, você tem que dar uma resposta, você tem que falar alguma coisa para os jornalistas. É isso que é o fundamental, tá? Então, o ideal, o que seria o certo mesmo, é de quando estourou esse escândalo, de quando o The Intercept divulgou esses áudios, que o ideal seria a assessoria de imprensa do Moro sentar com ele e falar: olha, a gente precisa falar alguma coisa, você precisa dar uma declaração a respeito disso, tá? E provavelmente isso foi feito, tá? No caso do Moro. Só que foi feito de forma absurda e o Moro acabou falando uma merda inescrupulosa. Na moral, na hora que ele foi dar a sua entrevista, na hora que ele foi falar a respeito, ele disse que o The Intercept, os jornalistas do The Intercept quebraram uma regra fundamental do jornalismo de não ouvir o outro lado. Não, o jornalista não tem que dar direito de resposta. É recomendado que se dê um direito de resposta para quem está sendo acusado aí de alguma coisa, mas não é obrigação do jornalista fazer isso. Não existe essa regra. E outra, mesmo que existisse, toda regra tem uma exceção, e talvez esse caso pudesse ser uma exceção. Então, a assessoria de imprensa do Moro auxiliou muito mal, mas não pior que a assessoria de imprensa do Bolsonaro, que provavelmente também se uniu com ele. E aí eles tinham três alternativas, né, para se fazer no caso. A primeira alternativa seria o Bolsonaro execrar o Moro, falar um monte, falar que o governo tem que se distanciar dele por causa dessas atitudes, isso aí não é uma atitude digna de um ministro, não sei o que, falar uma coisa assim, o que eu não recomendaria o presidente fazer. E provavelmente os assessores de imprensa também não recomendaram. A segunda coisa que ele podia fazer é abraçar o Moro, falar: não, nós estamos junto com o Moro, nós vamos junto com o Moro provar que isso é uma mentira e de que não sei o que, que ele é inocente, que ele não fez nada de errado, não sei o que. O que eu também acho que é extremamente errado. O presidente não poderia fazer isso. Essa era uma opção também descartável, totalmente descartável.
porque se depois lá para frente provasse que o Moro realmente agiu errado, ia sobrar pro governo também. E tinha a terceira opção, que era falar o seguinte, que era fazer mais ou menos, né? Era chegar e falar, não, nós vamos avaliar, nós vamos abrir uma sindicância para investigar isso, tal, e agir da maneira mais correta. Se precisar exonerar o ministro, será exonerado, senão nós manteremos ele no cargo e veremos o que vai acontecer. Algo assim, esse seria o correto a se fazer. É isso que o presidente deveria chegar e fazer. Mas o que provavelmente a assessoria de imprensa dele sugeriu para ele? Cala a boca, fica quieto, não fala nada. Isso era a única coisa que eles não podiam fazer. Por mais errado que fossem as duas primeiras opções, não teria tanto problema ele fazer quanto ficar calado. Essa foi a pior coisa que o presidente podia fazer. Porque se ele chega e fala alguma coisa, a imprensa ia sair do pé dele, pelo menos por um tempo, mesmo que fosse por 1, 2 semanas. Isso ia depender de várias questões, ia depender principalmente de quando o The Intercept ia soltar os outros áudios e qual seria o teor desses outros áudios, né? Então a imprensa ia deixar de pegar no pé do Bolsonaro por um tempo. Só que agora, amigo, por ele não ter falado nada e por ele ter fugido de dar uma resposta a respeito do assunto quando foi perguntado ainda, a imprensa vai pegar, vai martelar no pé dele, e isso é horrível. Isso só piora a crise. Eu tô falando sério, não tô aqui querendo dizer, o Bolsonaro é um merda, incompetente, não sei o que, não. Nesse caso, não quero falar isso. Pelo contrário, para mim, eu acho que foi incompetência pura dos assessores de imprensa dele, não dele. Não foi, eu acho que não foi culpa dele. Foi culpa dos assessores de imprensa dele, que foram completamente incompetentes, tá? Que não auxiliaram o Bolsonaro de maneira correta. Existe a possibilidade dos assessores de imprensa terem feito certo e falado para ele, olha, faz isso, e ele fala, não, quer saber, eu não vou fazer porra nenhuma disso não, né? Existe essa possibilidade, mas eu acho muito difícil, né? Conhecendo o Bolsonaro, sabendo que ele não manja nada de imprensa, acho que no mínimo ele escutaria os assessores dele nesse caso, tá? Então acho que foi o erro completamente dos assessores dele. Se eu fosse assessor de imprensa do Bolsonaro, eu falaria, amigo, dê uma declaração aí, falando que vai averiguar a situação aí, pelo menos, né, para que não fique pior para você. Porque, cara, na moral, ficando pior para ele, fica pior pro Brasil. Se essa crise piorar pro lado do governo, piora pro lado de todo mundo, cara. Não é bom isso. Não é bom para o Brasil. Então, imagino eu que tenha sido falha única e exclusivamente dos assessores do Bolsonaro e do Moro. Do Moro falhou menos, mas falhou, né, em deixar ele falar aquela besteira, uma mentira absurda, dizendo que existe regra do jornalismo, que tem que escutar o outro lado. Mas a falha maior foi do Bolsonaro, dos assessores do Bolsonaro, que falaram para ele não falar sobre o assunto. Entendeu? É só isso que eu queria dizer. Não estou aqui para julgar, competência ou incompetência do presidente. Para mim, eu acho que, frente a essa situação, o presidente já deveria ter exonerado o ministro, tá? Até para tentar se eximir um pouco da culpa, para afastar essa polêmica do governo. Mas eu não estou aqui para dizer que ele agiu certo ou errado em relação a isso. Eu faria diferente. Mas se ele quis fazer isso, tudo bem. Agora, ele agiu super errado, não dando nenhuma posição sobre o caso. E isso é culpa, provavelmente, dos assessores de imprensa dele. É só isso que eu queria dizer, até porque eu acho que eu tinha que dar... Eu tinha uma obrigação comigo mesmo de falar sobre isso, afinal, é um assunto que eu entendo, né? É um assunto que eu estudo, então... eu acho que eu tinha que falar sobre isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha para seus amigos. Se você não gostou, pode deixar o seu dislike e comenta aqui embaixo o que você acha sobre toda a situação, o que você acha sobre o que eu falei, beleza? Um beijo na bunda e até o próximo vídeo.